dia. Ricardo, primeiro eu queria saber como você chega aqui no Rio Branco e fala um pouquinho sobre a montagem de elenco também. O que você priorizou? Quais características você priorizou para trazer os jogadores? Bom dia a todos. Obrigado pela tua pergunta. E eu chego com uma expectativa muito grande, né? Estou muito feliz em representar as cores do clube. Quando o Renato me ligou e me fez o convite, naquela semana eu tinha até uma proposta de um clube da Série C. E quando o Renato me mostrou o vídeo da torcida, o vídeo de jogar no Kleber Andrade, me empolgou muito, né? Quando o Renato me ligou para conversar com ele, toda vez a gente busca estudar a história do clube, conhecer um pouquinho da cultura, conhecer os jogadores que ali estavam, né? Para ter um parâmetro. E aí eu estudei uns 3 dias, muitas horas, e quando eu vi aquela torcida, né, apaixonada, uma torcida engajada com o clube, eu disse assim, é o Rio Branco, né? Eu sempre pedi a Deus que me iluminasse, né? Porque é muito difícil, talvez uma das coisas mais difíceis é escolher o melhor caminho, né? Escolher para onde você vai. E eu senti aqui um clube que tem um potencial de crescimento muito grande, né? Eu vejo que o Rio Branco tem tudo, né? É uma cidade maravilhosa, é uma cidade onde todo mundo quer morar, né? Tenho certeza que qualquer pessoa que chegar aqui vai se encantar com a qualidade da cidade, do estado de vocês, né? Se às vezes o cara que está morando aqui acaba se acostumando, mas quem vem de fora fica encantado, né? Sobre a montagem do grupo, né? A gente procurou buscar um grupo com perfil muito competitivo, né? E com perfil muito profissional, né? A gente quer jogadores que vistam a camisa e que venham aqui para fazer história no clube, né? Que queiram estar aqui, que queiram representar bem o Rio Branco, né? E que sejam jogadores comprometidos em deixar um legado aqui no clube, né? Não adianta passar pelo clube. Hoje tem o futebol, os contratos estão muito curtos, né? E aí o que acontece? O jogador vai, fica 3 meses no lugar, 4 meses no outro, e isso virou um hábito, né, no futebol brasileiro, porque os clubes não conseguem ter um calendário cheio. E aí o jogador muda de clube a cada 3 meses, não se identifica com a torcida, não se identifica com o clube. Não, a gente quer diferente. A gente está chegando aqui num clube que é o campeão estadual e a gente quer deixar essa camisa maior quando a gente puder sair daqui, né? Então, para isso, a gente vai ter que trabalhar muito duro. O Rio Branco, ele não conquista o bicampeonato há 42 anos, né? E a gente veio aqui para isso, para buscar o bicampeonato estadual, que vai dar uma nova vaga à Série D do ano que vem. A gente espera não usar, né? Se Deus quiser, a gente vai buscar o acesso, né? Mas é muito importante que a gente conquiste o estadual, e a gente sabe da dificuldade que é, para que no ano que vem a gente possa garantir mais um ano. O Rio Branco tem que ter sempre calendário cheio. Um time desse tamanho, com essa torcida, ele tem que ter sempre uma competição nacional, e a gente vai lutar demais para que essa competição nacional, a partir do ano que vem, seja sempre a Série C. Obrigado. Professor Jair Peçanha, Rádio Instituição, seja bem-vindo ao nosso estado. Muito obrigado, Jair. Ok. Questão do estilo de jogo do senhor. O senhor gosta de jogar com 3 zagueiros, 4 zagueiros, enfim, um atacante, que antigamente nós tínhamos os ataques, por exemplo, o Vasco das antigas jogava, era um ataque que tinha Sabará, Almir, Belém, Pinga, era o ataque do Vasco. O Santos também era um ataque avassalador. Rio Branco também tinha, nos anos 60 e 70 ganhava todas, porque tinha realmente um bom esquema de jogo, os atletas encarnavam a camisa alvinegra, né, com dedicação. Como o senhor pensa em colocar o time do Rio Branco para jogar? Mais defensivamente, mais centrado em campo? Qual é o estilo de jogo que o senhor gostaria de colocar no Rio Branco? Muito legal a sua pergunta. Eu acho que a gente vem para cá, né, para ser uma equipe muito agressiva, né, uma equipe que gosta da bola, uma equipe que busca propor o jogo, né, e que consiga controlar muito bem o contra-ataque, né, porque toda vez que você quer controlar o jogo, quer ficar com a bola, quer jogar no campo do adversário, você tem que ter uma reação pós-perda muito imediata, né, porque senão tu acaba correndo risco de tomar gols de contra-ataque, e isso é letal, né, para uma equipe que quer buscar título, que quer ser competitiva. E a gente sabe da qualidade, né, dos adversários, sabe que é um campeonato duro, né, e mesmo querendo propor o jogo, a gente tem que trabalhar muito esses momentos de pressão pós-perda, de transição defensiva, que vão fazer com que a equipe tenha esse equilíbrio, né, para sustentar a bola no campo adversário e conseguir ser uma equipe muito eficiente. Professor Paulo Sampaio, da Expedição. Bom, Rosa. Bem-vindo aí à Expedição.
Muito obrigado. Gostaria de te perguntar primeiro em relação ao que é negociável para você. A gente sabe que hoje o futebol tem uma discussão muito grande em relação a jogo posicional, a posicional, algumas situações de jogos que se desenham, até mesmo alguns treinadores adotando sistemas que um zagueiro se desloca para o lateral. Eu queria saber o que é negociável no seu time e também em relação ao próprio Rio Branco da próxima temporada. Você estava muito bem que o time tem 4 décadas sem conquistar um bicampeonato. E no Espírito Santo a gente já tem uma pressão muito grande em busca de um acesso. O Rio Branco é o representante do Brasileirão Série B, mas a gente até costuma brincar, né? O Rio Branco em si já é uma pressão por si só pelo tamanho da torcida, por tudo que representa e também pelas competições que vai estar presente na próxima temporada, Copa do Brasil, Copa Verde, enfim. Queria que o senhor falasse um pouquinho em relação a esse cenário também, o que é negociável no seu time. Perfeito. Acredito que assim, é negociável, independente do sistema que a gente vai jogar. O sistema não é negociável, os comportamentos são muito importantes para dar uma cara e uma identidade para a equipe, mas o que é negociável é o comprometimento, né? O jogador pode errar 3 vezes na frente do gol, mas ele tem que reagir pós-perda, ele tem que competir muito, ele tem que honrar a camisa, porque na próxima vez vai pintar a chance e ele vai fazer, né? Agora, se ele deixa de voltar para marcar, se ele deixa de competir, a gente não vai criar a próxima, a gente vai ser envolvido, a nossa torcida vai ficar brava com a gente, e é normal, e é natural, né? Então, o que é negociável é comprometimento, é dedicação, é respeito pelo clube, né? Isso é inegociável, e a gente vai lutar todos os dias no treino para desenvolver esses comportamentos, né? É no treino que a gente desenvolve isso. Vontade de vencer, os 10 times têm muita, né? A gente tem que ter muita vontade de se preparar mais, de treinar mais forte, de ser disciplinado. Eu conversei muito com eles sobre a importância, né, do hábito positivo de treinar muito forte, de se dedicar muito, para que a gente possa estar, na hora da pressão, né, na hora do jogo complicado, resolvendo os problemas da melhor forma possível. E sobre a pressão do nosso torcedor, é bom, né? É um privilégio, eu posso dizer que é um privilégio. Vai ter muita cobrança, a gente está preparado para isso, mas é um privilégio, né? Todo mundo quer estar num clube que tem uma grande torcida, e isso eu acredito que eu estou muito feliz por isso, e é um privilégio estar aqui. Você acompanhou esse ano de 2024, o Branco voltou a ser campeão depois de 9 temporadas, mas na Copa Espírito Santo, que foi um torneio secundário, o time sofreu uma pressão além do que se esperava, até podia ter conquistado o objetivo. Você conseguiu acompanhar um pouquinho? Acompanhei mais a Copa Espírito Santo do que o Campeonato Capixaba. O Campeonato Capixaba, sinceramente, não acompanhei, estava num outro contexto, aí acabei assistindo todos os jogos depois, né? Assisti os jogos depois do campeonato, né? Até então, a gente sempre foca muito onde a gente está, né? Quando eu estou na Série D, eu busco assistir todos os jogos dos meus adversários, do outro grupo. Trouxe para cá um analista que é muito bom, né? Trouxe para cá um analista que olha muito o adversário, que tem uma leitura de tática absurda, né? A gente busca, que é o Horácio, e a gente busca sempre estar estudando muito, mas a gente fica muito imerso naquele contexto, né? Então, no caso, esse ano é a Série D, é o estadual, é os adversários da Copa Verde, Copa do Brasil, né? E o nosso foco é todo para esse. Claro que sempre acaba assistindo um jogo de Série A, um jogo que passa na TV ali, mas um jogo de fora também para estar se atualizando, mas o teu foco é muito esse. Então, como eu não estava nesse contexto Série D, acompanhei pouco o estadual, mas depois busquei assistir todos os jogos quando eu vim para cá, para conhecer os campos fora da capital, né, para ver como é que eram as equipes, para ver como é que era o nível da competição. E acho que sim, teve uma queda muito grande, que todos viram, né, de rendimento, e que às vezes, né, acaba sendo normal quando tu foca demais no estadual e depois a competição não tinha aquela importância, e aí algumas pessoas acabam relaxando, né? Então a gente quer jogadores que estejam muito focados, independente da competição, é sempre, e não é só no jogo, não, é todo dia que chegar aqui no CT tem que chegar para fazer o seu melhor, porque senão tu vai caindo num comodismo, numa monotonia, e acaba fazendo péssimos treinos que vão te levar a péssimos jogos, né? Então, acho que vai muito por nunca entrar em zona de conforto, né? Acho que nunca deixar ninguém entrar em zona de conforto. Acho que tem que estar todo mundo sempre muito concentrado e muito preparado para treinar forte, que se treinar forte, vai jogar forte. Professor, Márcio Loporte, time esportivo Band. O senhor chega num clube de tradição do Espírito Santo, o maior clube, um clube de maior torcida. O senhor conhece alguma coisa do futebol capixaba? Tem feito o que o senhor falou, estudado?
em campos também difíceis de ser jogados. Como é que o senhor avalia isso aí? Obrigado, Márcio. O seguinte, eu acho que quanto mais a gente buscar qualificar os gramados do estado, mais o nível do Campeonato do Espírito Santo vai subir, né? Eu acho que hoje tem o Kleber Andrade, que é um campo absurdo, né? É um campo de nível de Série A, não deixa a desejar para nenhum campo do futebol brasileiro. E quanto mais a gente conseguir se aproximar do gramado do Kleber Andrade, mais a gente vai crescer. A gente sabe que jogar em alguns campos é um pouco mais difícil, muda um pouquinho a característica do jogo, né? A gente vai ter um jogo de muita posse, um jogo de paciência, um jogo de ficar com a bola, né? De construir bem para depois acelerar e acelerar com velocidade para terminar a jogada. Mas a gente sabe que em alguns campos a gente vai ter que competir muito mais do que tentar propor, né? A gente vai ter que se adaptar ao campo, né? É diferente os diferentes estádios, então a gente tem que se adaptar aos gramados para conseguir ser uma equipe competitiva sempre, né? Seja através da posse no Kleber Andrade ou seja através de disputas e confrontos, né, em campos que não permitam isso. Professor, bom dia, Vinícius. Bom dia. O senhor foi muito vencedor pela base, principalmente no Internacional, no Grêmio, em Porto Alegre, de onde você veio, não Porto Alegre, mas do Sul no geral. Queria que você falasse um pouquinho sobre a copinha que vai chegar, se os seus olhos também estão atentos a ela, para subir jogadores da base, porque você falou sobre o calendário. E o calendário do Rio Branco esse ano é muito extenso, é muito robusto, muito cheio, 5 competições, a Série D, Capixabão, a Copa Verde, a Copa do Brasil. Então, a maior quantidade de pessoas no elenco para compor um elenco forte é necessário. Queria saber primeiro se você vai olhar para essa base com outros olhos e se existe foco, se existe alguma coisa, como o Robson falou, sobre alguma coisa que é negociável. E qual vai ser o principal foco do Rio Branco 2025? Vai ser o bicampeonato, como você falou? Vai ser o acesso à Série C? O que vai ser o principal foco da equipe Carpa Preta? Perfeito. Sobre a Copa São Paulo, com certeza, né? Com certeza a gente vai assistir, vai observar, vai torcer muito, né? Vai torcer muito porque eu acompanho aqui, eu estou desde quarta-feira e a gente chegou quarta-feira no clube porque a gente foi ligando para os atletas. Como alguns deles estavam um período inativo, a gente pediu que eles estivessem sempre se preparando fisicamente. Liguei semanalmente para todos os atletas, todos, incomodei todos. E aí, tá treinando? O que tá fazendo? Manda o treino. E aí o preparador físico, a gente combinava. Eu ligava na segunda, ele incomodava na terça. E aí na quinta ligava de novo. Porque se deixar, né, a gente sabe que alguns jogadores, né, acabam relaxando e a gente teve o privilégio de ver todo mundo chegar muito bem. Tanto que a gente fez a apresentação oficial ontem, né, mas a gente já tinha 14, 15 jogadores já na quarta-feira treinando aqui no clube, né, porque a gente se colocou à disposição para quem quiser chegar antes. E a maioria deles já foi chegando, já foi acelerando o processo, né, e já teve aí treinando. E, paralelo a isso, a gente conseguiu acompanhar também o Sub-20, a gente vê a dedicação dos meninos, acompanhou a Copa Espírito Santo, onde a gente acabou perdendo nos pênaltis, mas fez uma bela competição e o Rio Branco vem reconstruindo a sua base, né, e a gente vai torcer muito. Sabe que hoje, no grupo da Taça São Paulo, a gente tem o Criciúma, que é o atual bicampeão catarinense da categoria, vai ter o Mirassol, que é uma equipe pesada, né? E vai ser um grupo duro para o Rio Branco, mas os meninos estão numa mentalidade muito legal, estão competindo, estão se dedicando e a gente espera que eles consigam ir lá, fazer uma grande competição, classificar e mostrar todo o valor que eles têm, né? Desculpa, só a segunda pergunta. Sobre essa temporada, esse calendário tão robusto. Perfeito. O calendário é ótimo. Eu acho que ter 5 competições é muito bom para o clube. Eu acho que o foco inicial é o estadual, tá? Por quê? Para buscar o bicampeonato que a gente não conquista há muito tempo, porque a gente vai estar jogando, né, uma competição que é dura e depois, quando terminar o estadual, o foco passa a ser a Série D. Não tem como eu pensar na Série D se não acontece talvez o que aconteceu na Copinha do ano passado. O foco tem que ser sempre o próximo jogo, a próxima competição e tentar chegar, né, numa Copa do Brasil o mais longe possível, numa Copa Verde o mais longe possível, mas focos principais, estadual até abril, a partir de abril, Série D. Não tem como eu pensar na Série D e ficar falando para ele Série D, e a gente vai começar a perder jogo no estadual. Se a gente não focar na estreia do estadual, depois no segundo jogo, tem que ser tudo passo a passo. Eu até posso olhar lá para frente, mas eu tenho que estar muito concentrado na semana do trabalho e passo a passo, devagarinho, focado no meu adversário, respeitando o meu adversário e vivendo aquela semana para fazer um grande jogo. O futebol é muito duro, a gente vê o contexto mudar muito rápido. Na final de sábado,
o Botafogo, para muita gente, era favorito, aí com 40 segundos o jogo muda totalmente o contexto, né? E aí, a partir daí, eu acho que muitos aqui, se for botar aqui quase que 90%, apostavam no título do Atlético, porque teria 90 minutos com um jogador a mais, mas o futebol ele é imprevisível, né? Então, o Botafogo foi inteligente, soube jogar a partida e conquistou o título. E aqui é a mesma coisa, se você começa a focar lá na Série D, perde um pouco o foco e aí acaba cometendo alguns deslizes que te levam a perder jogos, a entrar num momento de crise. Então, tudo que a gente quer é estar muito focado no estadual e depois pensar na Série D. Professor, do elenco que está contratado, quais jogadores que o senhor indicou para o plantel do Rio Branco? Teve alguns jogadores, né, que trabalharam comigo em outros contextos, o André, goleiro, o Darlan, o zagueiro, e o Dudu, lateral direito. E eu participei da maioria das contratações. Quando eu cheguei, tinha algumas contratações já realizadas, o Bruno já estava contratado, né, mas eu já tinha trabalhado com o Bruno, eu fui treinador do Bruno no Internacional, e no Avaí a gente trabalhou juntos também, então eu já conhecia o Bruno e fiquei feliz quando fiquei sabendo que ele estava no plantel pelo perfil de competitividade que ele tem, de liderança, fiquei muito feliz que ele estava vindo para cá. E aí a gente discutiu todos os jogadores, né, de renovação, de jogadores que já estavam no plantel e também jogadores que o clube procurava ter, né? Daí a gente, acho que passou dias assim, das 8 da manhã às 10 da noite olhando o vídeo, porque não sei se todos têm acesso, mas existe uma plataforma chamada o iScout, né, onde a gente pega um vídeo de melhores momentos do jogador, vamos botar o jogador X, e aí o pessoal manda ali o vídeo de melhores momentos e depois a gente vai lá pro iScout, né? O vídeo de melhores momentos são 5 minutos, mas aí tu vai pro iScout entender como é que é o jogador, o que ele tem de positivo, o que ele tem de negativo, né? Isso demanda 3, 4 horas para cada jogador que tu fica analisando, aí depois, terminado isso, o nome foi aprovado, o próximo passo é buscar informações, né? Ligar para um treinador, pelo menos a gente busca 3 informações, assim, treinadores que trabalharam com ele, e aí principalmente para atender aquelas perguntas que foram feitas, do perfil de atleta, né? Como é ele fora de campo, como ele é nos treinos, como é a mentalidade dele, se ele é um cara competitivo, né? E é isso que a gente busca para cá. Como a gente cria um grupo muito competitivo, um grupo muito dedicado, a gente sempre busca esse tipo de informação para checar as contratações. Bom dia, obrigado, valeu. Eu queria saber do senhor, você vai ter só um período um pouco mais de um mês para trabalhar esse time até a estreia do Campeonato Capixaba. Eu queria saber de você o que você acha primordial que você vai trabalhar durante esse período para que o time você quer que o time já desempenhe dentro de campo, já na estreia do campeonato, os primeiros partidos do Campeonato Capixaba. A gente procura dividir essa preparação em ciclos, né? Tipo, essa semana o foco vai ser todo para a organização ofensiva, né? A gente vai trabalhar alguns comportamentos para que eles consigam entender o jogo de forma coletiva. Muitas dinâmicas para que eles entendam situações de terceiro homem, né? Porque muitas vezes tu quer fazer um passe para o teu companheiro e tem um adversário entre vocês, e aí tu usa um segundo homem para deixar esse terceiro homem que estava livre, que tu não tinha acesso. Então, fazer eles entender essas dinâmicas de primeiro, segundo, terceiro homem, situações de 1-2 que são difíceis de marcar, situações de condução, vai inserindo comportamentos e depois tu vai fazendo jogos pequenos, né, onde eles entendem esses comportamentos, esses princípios, e depois tu abre o campo, né, que fica fácil de automatizar, né, esses comportamentos. Então, nessa primeira semana, o foco é na organização ofensiva. A partir da semana que vem, a gente dá uma passada nesses conteúdos, mas foca na parte já defensiva, e na outra semana as transições. Depois busca coletivos com sub-20, amistosos, né, para ir transferindo, né, essas semanas de treino já para a parte mais competitiva, para que a gente consiga chegar bem para a estreia. Obrigado. Bom dia. Obrigado. Obrigado. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a estrutura. Você chegou quarta-feira, já deu para dar uma analisada. O que você achou da estrutura aqui do Rio Branco? Você já também falou do Kleber Andrade, da torcida. Queria que você também comentasse sobre pressão. Porque a torcida do Rio Branco, ano passado, esse ano, 2024, a gente viu isso, fez uma pressão muito grande na COPS, mesmo sendo um torneio laboratório. Então, como lidar com essa pressão, ainda mais nas diferentes competições? Falando sobre a estrutura, né, eu vi um clube muito organizado, um clube que está evoluindo, né, a gente vê o clube buscando se organizar cada vez mais, é um clube que está buscando crescimento, né, e fiquei feliz com o que eu vi aqui. A gente treina hoje aqui no clube da ERT,
que é um clube que tem uma área verde bem legal, que a gente consegue ter condições de trabalho excelentes, né? E isso me deixa muito confiante e a gente se sente muito confortável. E sobre a pressão da torcida, quando tem pressão é porque a torcida acredita em ti, né? Tu só cobra de quem tu acredita, né? Então eu vejo por essa forma, isso eu acho que é um privilégio, né? E eu fico muito feliz com isso. Eu sabendo que eu estou representando uma torcida exigente, né? Isso faz com que a gente tenha que estar muito concentrado, que se prepare cada vez mais e possa representar o Rio Branco da melhor forma possível. Valeu. Você ainda está... O Rio Branco anunciou já vários reforços para a temporada, você disse que ajudou na contratação de alguns. Você considera que o elenco já está fechado? Você está de olho ainda em algumas peças para trazer? Você acha que ainda dá para fazer mais reforços do time? Quando a gente começou a conversar, né, com a nossa direção, com o Guilherme, que é o nosso executivo, a gente buscou primeiro definir o número de jogadores, né? E a gente quer contar com 22 jogadores, sejam eles 2 goleiros, mais 20 jogadores de linha e os outros meninos todos oriundos da base, né? Para oportunizar e para criar situações para que esses meninos, criar espaço para que esses meninos venham a ter oportunidades também no elenco profissional, né? A gente tem uma base, como eu falei antes, que está crescendo, que está evoluindo, né? E ao momento que eles vão ganhando, fazendo bons jogos, a gente vai dando minutos para que eles possam ir fazendo uma transição para a equipe profissional. A gente está hoje com o elenco praticamente definido, né? 99%, falta um atleta que a gente deve apresentar lá no final do mês, porque é uma situação mais contratual, mas o elenco está 99% definido e é um elenco muito bom, muito competitivo, né? E que com ele a gente pode fazer um grande ano, né? E representar bem o Rio Branco em todas as competições. Pessoal, por parte dos jornalistas, mais alguma pergunta? Eu gostaria de perguntar sobre a comissão técnica. Quem o senhor trouxe lá de Cuiabá, né? Seus conhecimentos em outras praças, e o senhor analisa essa comissão técnica que o senhor vai trabalhar com ela no Rio Branco? Primeiro, eu gostaria de falar até do pessoal da casa aqui, né? Eu fui muito bem recebido. O pessoal do staff do clube aqui é fantástico, é uma energia muito boa. Eu tive o privilégio ali de já conhecer e conviver esses poucos dias, mas foi muito legal, né? Desde o roupeiro, o pessoal que faz o staff no campo, os supervisores, assim, a energia que os caras têm, o amor que esses caras têm pelo clube é muito legal, né? Os caras têm uma paixão muito grande por estar aqui todo dia, por chegar cedo, por viver o clube, né? E eu acho que isso faz uma diferença muito grande, foi muito importante, né? Essas pessoas que muitas vezes trabalham e ninguém enxerga, né, o trabalho deles, mas foram muito importantes com certeza no título do ano passado e eles fazem um trabalho muito bom. Junto comigo, né, chegaram o Marcelo Tota e o Horácio. O Horácio é um analista, ele busca filmar todos os treinos, filma todos os jogos, filma os treinos, monta junto comigo a análise, né? E aí vamos botar que a gente treina no turno da manhã, a gente passa aqui o resto do dia editando vídeos, cortando lances para no dia seguinte fazer correções com os atletas de posicionamento, de situações técnicas, né? E também de situações táticas. E o Marcelo Tota é um cara que trabalhou comigo no Internacional durante 7 anos, é um cara com uma capacidade e uma energia absurda, né? A capacidade e a energia que o Marcelo tem é fantástica, tanto de contagiar pessoas, né, quanto de ter cobrança no atleta, né? E o legal que a cobrança que ele faz no atleta, ele cobra muito e o atleta entende que é para o bem e entrega mais, né? E acho que esse é o grande segredo do preparador físico, né? Conseguir ter uma cobrança muito forte, mas tendo admiração do atleta, né? Sempre tem que ser uma cobrança com respeito, mas sabendo que é para o bem dele. E tu tem que cercar de pessoas que elevem o teu nível, né? E acho que esses dois são ótimos profissionais. Chegou também o Anderson, que foi atleta na Europa durante muitos anos. Ele é o atleta com mais jogos, o brasileiro com mais jogos no futebol turco, né? Jogou com o Roberto Carlos, com o Alex, jogou com muitos jogadores de nome lá na Turquia e também vem para qualificar. Ele vem como auxiliar técnico, ele foi uma indicação do clube, mas já estou muito feliz com o trabalho dele, com toda a troca, né, que a gente vem tendo esses 2 meses desde que eu conheci ele. E agora que ele chegou aqui também, a gente tem trocado muitas informações, tem sido bem legal. Então, acho que o clube montou uma equipe de trabalho muito boa, né? Desde os fisioterapeutas, da área médica, de todo o staff,
né, e de todas as pessoas que vivem bem o clube aqui e que se dedicam muito. Também deixa eu elogiar o pessoal da cozinha lá, porque... Não, mas é verdade. Não só porque a comida é boa, mas porque são as pessoas que estão no dia a dia e que fazem a diferença, dando um apoio para um atleta, conversando, às vezes o cara chega... Então, além de fazer uma comida muito boa, eles também ajudam nessa parceria diária, né, passando esse carinho e até tem uma história que uma vez o presidente dos Estados Unidos foi numa estação da NASA e perguntou para uma senhora que estava fazendo a limpeza. E ela falou que, o que você faz aqui? Daí ela fala, eu ajudo o homem a ir para a Lua, né? E essas pessoas, elas ajudam a gente a buscar os objetivos. Então, valorizar todos os funcionários, todos que se dedicam e que fazem o seu melhor para o Rio Branco ser cada vez maior. Pessoal, para a gente encerrar então, vou abrir aqui para os sócios torcedores, caso alguém tenha alguma pergunta a fazer ou alguma palavra aí representante dos torcedores. Vamos separar então o Bruno e o professor. Pode ser primeiro? Pode ser primeiro. Fala, Ricardo. Bom dia. Bom dia. Saudações capa-pretas. Primeiramente, agradecer a oportunidade do clube. E quando você foi contratado, a maior esperança que a gente tinha é que você veio de um futebol muito pesado, né? Que é o futebol gaúcho, o futebol vencedor. E trazer essa cultura para o futebol capixaba é muito difícil. Eu queria entender um pouquinho mais como que você vai trazer essa filosofia de trabalho. Independente do sucesso esportivo, que a gente espera mesmo, os jogadores têm uma mentalidade de campeão. A gente falou muito de Copa Espírito Santo de cobrança, mas a cobrança do Rio Branco, que você não acompanhou, começou no Capixabão. A gente teve uma virada histórica, mas a gente se preocupou muito com o andamento dos próprios atletas. E só de apertar a mão do seu preparador de físico, eu já falei com os caras ali, falei, um negócio diferente, porque deu vontade de sair correndo na mesma hora. Então, assim, como que é levar essa cultura para um futebol que está em transformação e como é que você vai fazer para a torcida também comprar essa ideia? Porque a gente sabe que os primeiros meses vão ser bem difíceis, né? Mas a gente realmente quer o acesso esse ano, quer o título, quer o Campeonato Capixaba, a Copa Verde também, se brincar, a gente quer. A gente quer ganhar tudo, mas a gente sabe que isso é um processo e realmente a torcida está acreditando muito no trabalho que está sendo feito. Obrigado pela tua pergunta. Aquilo que a gente fala, né? Não existe meia grávida, né? Ou tá ou não tá. E a mesma coisa é que todo dia eu tenho que acordar às 7 da manhã e vir para o clube. Eu tenho que vir para fazer o meu melhor. E quem não quiser fazer o melhor, tá fora. Quem não ajuda... Tem uma frase, quem não ajuda não atrapalha. Não, quem não ajuda, atrapalha. Tem que vir aqui e fazer o seu melhor. Se o cara não estiver comprometido com o clube, ele está atrapalhando. Então, o jogador tem que entender essa mentalidade, tem que entender que tem que vir aqui para buscar fazer o seu melhor, para se entregar para o clube, para viver o clube, para estar extremamente focado, porque senão, se tu começar a negligenciar alguns processos, tu vai pagar um preço muito caro lá na frente. A gente sabe da exigência da torcida, sabe que nem sempre a gente vai jogar bem, e jogar bem, jogar mal. Hoje a gente vê o Manchester City que vem de 6 jogos, 7 jogos sem vencer, 6 ou 7 jogos sem vencer, que para mim é uma referência mundial. O Real Madrid oscilando na temporada e isso acontece em todos os elencos. O próprio Atlético Mineiro, que teve uma vantagem na mão de jogar um jogo inteiro com um a mais, com um elenco extremamente experiente e não conseguiu superar essa vantagem. Então a gente sabe que vai oscilar, mas a gente precisa estar com o mental muito forte para estar sempre competitivo. Quando não der para jogar bem, competir. Nunca perder a competitividade. Porque às vezes, todos vocês jogaram futebol, tem vezes que tu está num dia com um desempenho menor, continua competindo, continua brigando, continua tentando, se aproxima, se organiza e aí as coisas vão acontecendo ao natural. Peço que a nossa torcida apoie muito o clube, como sempre fez, e passe essa confiança para o jogador. Eu vi que a torcida joga muito junto, deu para ver no estadual, deu para ver aquele apoio e que ela continue sempre apoiando, sempre jogando junto, que isso faz uma diferença muito grande. Isso é um privilégio, como eu falei antes, e que a torcida continue sempre cobrando, sim, mas apoiando muito também, que faz uma diferença muito grande. Pode ser. É porque assim, o Emerson Correia, eu acho que eu sou o mais velho aqui, porque assim, eu vi meu time jogar a Série A, vi o time bater de frente com todos os times grandes do país, passei pelo período de hiato, sem título,
Mas assim, a torcida vai em todos os jogos, a torcida vai aonde que é improvável. Teve um jogo de semifinal da Copa do Espírito Santo, 3 horas da tarde, lá no Vitória, 3 horas da tarde a torcida encheu o campo. Então, quer dizer, eu queria saber o seguinte, a relação entre técnico, jogadores, qual a sua mentalidade de aproximar ainda mais os jogadores da torcida, porque muitos não conhecem o futebol capixaba, não conhecem realmente a nossa torcida. E como o Léo falou, a torcida cobra, a torcida vai, mas a torcida apoia também. Como que o que você gostaria de botar essa mentalidade desses jogadores? Eu acho que essa aproximação com a torcida é legal e a forma mais fácil de a gente construir esse elo é mostrar uma equipe aguerrida, né? Eu acho que é tudo que, quando sai da tua casa, às vezes tu vai de ônibus, às vezes tu vai de carro, não importa, mas tu faz 2 horas para ter uma viagem, para assistir o teu time jogar, tu quer que o teu time compita, né? Que o teu time seja um time competitivo, que o teu time seja um time aguerrido, né? E é isso que a gente tem que entender aqui, nós profissionais, os atletas, né? Que a gente tem que se dedicar todos os dias no treino para que isso aí seja nosso hábito, né? Para que isso seja um comportamento que a gente vai fazer sempre, seja jogando em casa, seja jogando fora, né? E que aí a gente vai criar cada vez mais uma aproximação do nosso torcedor, né? Respeitar, a melhor forma de tu respeitar um torcedor que faz 2 horas para ver um jogo às 3 da tarde e às vezes na laje ali, né, no sol, pegando o sol de frente, né, é se entregar ao máximo, né? Vai ter dias, como eu falei antes, que a gente vai oscilar de rendimento, mas a dedicação tem que ser sempre, né, inegociável. A dedicação tem que ser sempre no máximo, a luta, a briga, para representar esse torcedor que pagou um preço muito grande por estar se deslocando, que ama o clube, né? E o jogador tem que se identificar muito com o clube, tem que viver muito o clube para que a gente consiga atingir os objetivos nossos que são comuns aos torcedores, né?